primeiro versículo, bem conhecido, Salmo 14, versículo 1, que diz o insensato do seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. O segundo versículo é Romanos 1, 21. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Note que esse versículo fala que eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Guarde isso. Ou seja, uma contradição. E o terceiro versículo, Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É muito importante a gente ter em mente essas questões, porque são sempre atuais, nunca cessam. E agora, então, nós veremos alguns pontos, especialmente sobre vertentes do ateísmo. Nesse primeiro momento, veremos o ateísmo teórico e a ilusão acadêmica. Abordaremos as três frentes: o ateísmo dogmático, o cético e o crítico, o paradoxo lógico e a ironia da onisciência. Ok? Até aqui nós construímos a defesa, os argumentos. Nós provamos o que Deus é, não foi isso? Usamos as provas racionais. Agora vamos partir para a ofensiva. Vamos estudar as teorias antiteístas, ou seja, as falsas visões sobre Deus. E vamos começar, naturalmente, pelo inimigo mais barulhento, que é o chamado ateísmo teórico. Ele é diferente do ateísmo prático, que nós vamos ver, que é o ateísmo do sujeito que só vive a vida como se Deus não existisse. Veja a diferença, né? O ateísmo teórico, ele é acadêmico. Ele tenta usar a filosofia e a ciência para matar Deus, né? Luiz Berkoff, citando o professor Flint, nos mostra três frentes desse ataque, do ateísmo teórico, do ateísmo acadêmico, digamos assim. Primeira frente, o ateísmo dogmático. Esse é o mais hostil, porque ele simplesmente chega, bate na mesa e diz: Deus não existe. E você argumenta e ele fala: não, Deus não existe. Isso é chamado ateísmo dogmático. Ele cria esse dogma na mente e diz que não crê que Deus existe. E ponto, acabou. A segunda frente é o chamado ateísmo cético. É aquele ateísmo que duvida. Ele diz assim: olha só, a mente humana não tem capacidade de saber se Deus existe ou não. Esse é o chamado ateísmo cético, porque envolve uma certa crença, no sentido, crença da possibilidade do pensamento. E a terceira frente é o ateísmo crítico. Esse ataca as provas. Ele diz, observando aqueles nossos argumentos, ele olha para eles, escuta eles e diz: nenhum desses argumentos são válidos. O resultado é o mesmo, nós somos órfãos nesse universo. É um órfão cósmico. Contudo, você vê, né, que toda essa pose de sabidão, digamos assim, que eles se utilizam, o ateísmo teórico, ele acaba sendo uma impossibilidade lógica. É isso mesmo. Por que isso? Porque ele comete um suicídio filosófico. Tá? Um suicídio filosófico. O Schaeffer nos mostra uma aparente contradição aí, uma contradição, um paradoxo, digamos. Para o ateu ser coerente com o materialismo, ele tem que negar
a existência da mente e da consciência moral. Ele diz que tudo é só poeira estelar. Mas olha a ironia nisso. Ele vai usar a própria mente intelectual para formular a tese de que o universo é cego e não tem mente. Ou seja, ele vai destruir o próprio piso de onde ele está pisando. Ele está usando a mente para dizer que a mente não consegue pensar. Ou seja, é uma contradição. Então, contradição são falhas no argumento que inutilizam ele, ok? Aqui tem um resgate de um argumento também de John Forster, o qual raciocinava na seguinte linha: para um ateu bater no peito e afirmar com certeza indubitável que não há Deus em nenhuma parte do universo, visível ou invisível, o que ele precisaria? Para ele afirmar, né, categoricamente, com a certeza, o que ele precisaria para ter uma certeza disso? Se Deus é onipresente, ou se Deus está em algum lugar, ou se há a possibilidade de existir, digamos assim, seja ele uma pessoa, o que você precisa para dizer que ele não existe? Você precisaria ter uma câmera em todos os lugares do universo. Você precisaria estar em todos os lugares. Você precisaria ir em todos os lugares. E você precisaria conhecer o tempo, o passado, o presente e o futuro. Porque, do contrário, Deus poderia estar justamente no detalhe que essa pessoa não conhece. Ou seja, para provar cientificamente que Deus não existe, o ateu precisaria possuir a onipresença e a onisciência. Ele precisaria. A ironia suprema do ateísmo dogmático é que, para tentar matar a Deus, o homem rebelde tem que usurpar os atributos divinos e tentar se transformar no próprio Deus. A matemática deles não fecha. Então você vê aí que o ateísmo dogmático, que nega absolutamente, não quer nem conversa. Não, para ele eu teria que aparecer na minha frente dizendo que ele é Deus. Né? Mas ele teria que estar em todo lugar para dizer. Ele teria que ter viajado em todos os tempos para dizer: não, eu não encontrei Deus nunca, para dizer que não existe. O cético usa a própria mente para duvidar de que a mente pode pensar em Deus. E o crítico quer negar as provas, mas ele mesmo não pode provar que não existe. Ou seja, o próprio argumento ateísta sucumbe à própria ferramenta que se utiliza para tentar argumentar. Ok? Na próxima aula nós vamos falar do que a gente considera um ateísmo até mais perigoso. Até lá, que Deus te abençoe.